Fala galerinha do Aula D, professor Maurício Dickmann, professor Capita, na área para mais um vídeo de matemática, mais bela de todas as ciências, né? Ah, eu não acho, beleza que tu não acha, mas cara, é. Vamos continuar falando de geometria, hoje quadriláteros notáveis, falaremos daqueles polígonos de 4 lados, né? Mas antes, dá uma segurada. Nosso ritual sagrado, deixa aquele like maroto aqui embaixo, deve estar em algum lugar aqui embaixo o sininho, ativa o sininho para tu receber a notificação sempre que pintar vídeo novo aqui no canal, comenta, compartilha, faz tudo que der aí para ajudar o nosso trabalho. Joia? Joia! Feito isso, vem comigo. Vamos lá. Quadriláteros notáveis. Como eu disse, quadriláteros são polígonos de 4 lados. E a gente vai falar de alguns tipos específicos de quadriláteros que são bem importantes, que a gente saiba trabalhar, saiba calcular a área e conheça algumas propriedades. Tá? Eu trouxe aqui primeiro os paralelogramos, depois vou apagar o quadro, vou falar também do quadrado e depois ainda dos trapézios. Beleza? Mas primeiro vamos olhar para esse cara aqui. Ó. Olha o nome, paralelo. Paralelo, paralelo. O paralelogramo é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos, né? Tu vê que é uma coisa bem intuitiva, tá? Como é que a gente calcula a área de um quadrilátero? Não, de um paralelogramo, perdão. A área de um paralelogramo, tu calcula da seguinte forma. Imagina que eu tenho esse lado aqui, ó, medindo B, que eu vou chamar de base, tá? Esse aqui de cima também vai ser B, porque o paralelogramo ele tem como propriedade aqui, ó, lados opostos congruentes, mesma medida, certo? Esse cara aqui, ó, vou marcar, ó, é igual a esse aqui de cima. E esse malandro aqui desse lado vai ser igual a esse malandro aqui desse lado também, certo? A altura do paralelogramo é a distância entre esses lados paralelos, ó, que eu posso fazer ela aqui assim, ó. Posso fazer em qualquer lugar aqui dentro. Ó. Isso aqui eu vou chamar de altura do meu paralelogramo, certo? E a área do paralelogramo, base vezes a altura, sem mistério. Joia? Joia. Vamos dar uma olhada aqui para as outras propriedades. Tá? Lados opostos congruentes, já marquei no desenho. O paralelogramo ele possui também os ângulos opostos congruentes, mesma medida. Ó. Esse ângulo aqui de baixo, ó, é igualzito a esse rapaz ali de cima, beleza? E esses outros dois também, ó. Esse cara é igual a esse cara. Ó. Tu percebe que sempre que tu puder marcar no desenho coisas que são iguais, isso ajuda, porque daí tu utiliza o recurso visual para resolver questões, resolver problemas. Joia? Que mais? Ângulos consecutivos suplementares. Lembra do nosso vídeo que falamos de ângulos, o que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles em que a soma deles é 180 graus, ou seja, esse cara mais esse vai dar 180. Ó. Eu posso prolongar o lado aqui, ó. Se eu faço esse prolongamento, surge o ângulo externo aqui, ó. E aí lembra do paralelismo que a gente falou no outro vídeo? Ó? Duas retas paralelas aqui, ó. Os lados opostos são paralelos cortados por uma transversal. Esse ângulo que está aqui vai ser igual a esse, ó. Joia? Esses dois caras são iguais, tu tá vendo aqui ó, o ângulo raso de 180 graus, joia? Então ângulos consecutivos serão suplementares. E por fim, as diagonais se cortam nos pontos médios. Todo quadrilátero terá somente 2 diagonais. As diagonais são segmentos que unem vértices não consecutivos. Ou seja, eu vou ter uma diagonal vindo daqui para cá, que eu vou tentar fazer em linha reta, e vou ter outra diagonal aqui, ó. Certo? Essas diagonais, ó, elas se cortam nos seus pontos médios. Isso quer dizer que este pedaço aqui é igual a esse e que esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse outro pedacinho aqui. Beleza? Beleza. Esse é o paralelogramo. Agora, vem para o retângulo. Pessoal, se tu sacou o paralelogramo, tu vai sacar os outros. Porque os outros são também paralelogramos. O que é um retângulo? O retângulo é um quadrilátero famoso, né? Eu tenho certeza que tu, que está aí de frente para mim no teu computador, ou no teu celular, ou no teu tablet, tu sabe o que é um retângulo. O retângulo, por exemplo, olha o meu quadro. Tá vendo o quadro aqui que a gente está escrevendo? O quadro é um retângulo. O retângulo é um paralelogramo, ou seja, ele é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos,
Só que ele é um paralelogramo especial, ele é um paralelogramo com ângulos retos, com ângulos de 90 graus. Eu já vou marcar aqui, ó. 90 graus, sim, 90 graus. Joia? Joia. Então as propriedades do paralelogramo é barbada. Se ele é paralelogramo retângulo, as propriedades do retângulo são barbada, porque se ele é um paralelogramo, ele tem todas as propriedades do paralelogramo. Então tá aqui, ó, lados opostos congruentes. Vou pegar o vermelho aqui agora, ó. Aí a tampa, sai pra lá. Lados opostos congruentes, ó, vou chamar de base. Esse cara é igual a esse cara, vou chamar de H, certo? Que mais? Ângulos opostos congruentes. Se os ângulos são todos 90 graus, é óbvio que vão ser congruentes. Ângulos consecutivos suplementares, 90 mais 90, 180, fechou. E diagonais se cortam nos seus pontos médios. Ó. Então vamos fazer as diagonais aqui, ó, vou fazer de verde, para manter o padrão das cores. Lá, ó, diagonal e diagonal. Não ficou muito bom ali, tá? Mas o retângulo ele tem uma propriedade a mais, que é essa aqui, ó. As suas diagonais são congruentes, são de mesma medida, tá? Então esse cara aqui, ó, é igual a ele. Vamos fazer 3 risquinhos, ó. Esses 4 pedaços aí, ó, são todos iguais, todos de mesmo comprimento. Joia? E como é que a gente calcula a área do retângulo? Eu acho que tu lembra, base vezes altura. Então tu vê que a área do retângulo e a área do paralelogramo, a gente calcula da mesma forma. Joia? Barbadinha fez sentido? Faz que sim que se fez, ó. Fez? Faz assim com a cabeça, ó. Eu não tô te vendo, mas eu tenho certeza que tá fazendo assim. Tá? Deu, chega. Esse é o retângulo. Ah, tô derrubando tudo hoje aqui, cara. E agora, o losango. Losango, não é losangulo. Losango, certo? O losango, que parece uma pipa, esse cara aí, ele é um paralelogramo, ou seja, já te adianto, ó, todas essas propriedades elas vão valer também para esse rapaz, ó. Ele tem todas as propriedades do paralelogramo, tá? Aquelas ali, ó. Ele tem as propriedades do paralelogramo, não do retângulo, certo? O losango, gente, ele é um paralelogramo com lados congruentes. Enquanto o retângulo tem os ângulos internos ali todos iguais, o paralelogramo ele tem os lados iguais. Eu acho que eu falei paralelogramo, mas eu estou falando do losango. Tá? O losango tem os 4 lados iguais. Vamos marcar aqui, ó, que esses caras são todos congruentes. Joia? O que mais que ele tem de propriedade? Que as suas diagonais são perpendiculares. Lembra, segmentos perpendiculares formam entre si um ângulo de 90 graus. A gente tem esse cara aqui, ó, que a gente chama de diagonal menor, e esse cara que a gente chama de diagonal maior. Ó. Ele tem 2 diagonais que formam ali, ó, entre elas, um ângulo de 90 graus. Certo? E essas 2 diagonais que eu vou marcar aqui, ó, fazer aqui, ó, isso aqui, ó, é a diagonal menor, ó, essa aqui, ó, puxar uma flechinha, é a nossa diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho, enquanto essa outra eu vou chamar de Dzão, que é a nossa diagonal maior, ó, gente. Por que eu estou mostrando essas diagonais? Porque para calcular a área do losango, a gente precisa das diagonais. A área de todo losango se dá por diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. Tá certo? Então é bem importante que tu saiba calcular a área desses caras aqui, porque as provas gostam bastante disso aqui, ó. Quando tu for fazer questões que cobram conhecimentos de quadriláteros, muito provavelmente tu vai ter que calcular a área deles. Certo? Vou dar uma apagada no meu quadro aqui para a gente falar do quadrado, o nosso quadrilátero regular, quadrilátero mais legal e importante na minha opinião. Certinho? Já volto. 1, 2, 3 e... Vamos lá então. Apaguei meu quadro, completei aqui para a gente o quadrado, que é o nosso quadrilátero regular. Lembra que polígono regular é aquele que tem os 4 lados iguais e também os 4 ângulos internos iguais. Se a gente pegar e olhar para o quadrado com o que a gente acabou de ver, antes de eu apagar o quadro,
O quadrado ele é também um paralelogramo, então todas aquelas propriedades que eu tinha deixado anotado aqui, ó, do paralelogramo valem para o quadrado, só que olha só, o quadrado, gente, ele é um paralelogramo que é retângulo, portanto, ângulos internos iguais a 90 graus, e ele é também um losango, então ele é uma fusão do losango com o retângulo, o losango e o retângulo se fundiram e nasceu o quadradinho, tá? O quadrado, ele tem todas as propriedades do que estava no quadro aqui antes, tá? Aquele monte de coisa que não tem necessidade de eu ficar repetindo aqui agora, tá? Quadrado, os 4 lados são iguais, marquei aqui. As 2 diagonais eu já desenhei de verde, depois a gente vai chegar na formulinha, numa relaçãozinha específica para a diagonal do quadrado, tá? Mas vamos ver como é que a gente calcula a área do quadrado. Aqui eu tenho L, e aqui eu tenho L, e aqui eu tenho L, e aqui eu tenho L. Os 4 lados são iguais e eu estou chamando de L. Tá? Como o quadrado é também um retângulo, a área do quadrado é base vezes altura. Só que a base e a altura são iguais, então L vezes L, L ao quadrado, certo? Essa fórmula da área do quadrado é bem importante que tu lembre dela, porque é muito importante saber calcular a área do quadrado. Tá? Base vezes altura é a área de um retângulo, só que no caso a base e a altura são iguais. Joia? E para fechar aqui o nosso quadradinho, vamos dar uma olhada para a diagonal do quadrado, que está aqui, ó. Vou chamar de D, certo? A diagonal está aqui, ó. Beleza? A diagonal do quadrado, gente, tu tá vendo que se eu olhar, vou marcar de azul aqui, ó. Se eu olhar só para esse cara aqui, ó. Percebe? Que se eu olhar só para meio quadrado, ó, só para metade dele, gente, tu tá vendo que isso aí, ó, é um triângulo retângulo que tem como catetos os lados desse quadrado e como hipotenusa a diagonal desse quadrado. Então, para descobrir o valor, quanto é que vale essa diagonal, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que vai me dizer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No caso desse triângulo aqui, ó, os 2 catetos são iguais. São justamente os lados do quadrado. Uma coisa mais ela mesma vai dar 2 vezes essa coisa, né? L ao quadrado mais L ao quadrado é 2 vezes L ao quadrado. Vou tirar a raiz dos 2 lados, ó, ou posso imaginar que eu passo esse quadrado para lá no formato de raiz, e a minha diagonal vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Certo? Esse L que está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele vaza, ele sai fora da raiz. Então a nossa diagonal vai ser L que multiplica raiz de 2. O raiz de 2 não tem raiz exata, então ele fica lá dentro. Sendo assim, a gente chega na relaçãozinha para a diagonal do quadrado. Todo quadrado tem diagonal igual a lado raiz de 2. Tá? Só para fechar, posso fazer um exemplinho aqui rapidinho para nós. Ó. Aqui, ó, postear um asterisco, qual a área e diagonal do quadrado. Já vou virar de frente para vocês, né, gente? Estou falando de costas para a galera. Do quadrado de lado igual a 5. Ora, se o lado do quadrado é 5, a área dele vai ser lado ao quadrado. Barbada. Área igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Está aí a área. E a diagonal vai ser o quê? Lado raiz de 2. 5 vezes raiz de 2. E ó, derretida a questãozinha. Tá? Isso aqui foi uma questão bem tranquila, mas muito provavelmente em alguma prova que tu for fazer, seja no colégio, seja em algum vestibular, enfim, seja estudando em casa, tu vai ter que fazer isso aqui em alguns momentos dentro de outras questões. Tá? Então é bem importante dominar essas propriedades dos paralelogramos, do retângulo, do losango e, para fechar, do quadrado. Certinho, galera? Nosso próximo vídeo vamos falar do outro grupo de quadriláteros, que são os trapézios, que também são super importantes. Tá? Então vou te aguardar lá. A gente finaliza por aqui, desejo bons estudos, obrigado aí pela parceria de quem me aguentou até aqui. Grande abraço e tchau, tchau, galera!